A gente também passar para vocês aí que o Arrascaeta não foi para o campo aí, não tá fazendo tratamento no pé, né? E é dúvida no Flamengo contra o Ceará. Dúvida importante aí, né? Uma possível baixa importante no jogo contra o Ceará. Esse jogo importante para o Flamengo. O Flamengo precisa ganhar esse jogo, né? E hoje a gente tem que secar aí o Palmeiras contra o Red Bull Bragantino. Eu já vou falar até sobre a bola de cristal do Jornal o Globo daqui a pouco. O Arrascaeta ficou então na fisioterapia na sexta-feira, no treino da sexta, e passará por nova avaliação hoje. Está passando por nova avaliação hoje para saber se será relacionado ou não para a partida desse domingo. Eu não. Cara, eu daria. Eu entendo a disputa do Flamengo pelo título. Eu entendo que o Flamengo não pode perder jogo. Mas eu também acho arriscado ficar sobrecarregando um jogador como o Arrascaeta, que ainda vai ter que ir para a seleção. Eu, sinceramente, não forçaria. Não sei você, torcedor. Quem diria o paparazzo pedindo para poupar? Pois é. Mas, cara, quem tá comigo? Eu não forçaria o Arrascaeta. Imagina, cara. O ano acaba rápido esse ano. A temporada acaba rápido por causa da Copa do Mundo. É um mês e pouco aí para acabar a Libertadores, para acabar a Copa do Brasil. É pouco tempo. É pouco tempo. Não dá tempo de recuperar a lesão, gente. Imagina perder um jogador como esse por uma decisão. Não. Eu acho que, olha, de verdade, eu acho que é momento de segurar a onda, tá? Também ele sofreu um trauma, tá? Aos 31 do segundo tempo, em dividida com o defensor argentino, na entrada da área e de imediato pediu substituição. O meia também se queixou de cãibras na panturrilha, isso é perigoso, tá? E deu lugar a Pulgar. A questão de cãibra, é cãibra só, é muscular, mas, cara, cãibra, né? É cansaço. Então, eu, sinceramente, eu acho que tem que tomar um cuidado extra aí com o nosso gringo Arrascaeta, né? Eu já vou falar também sobre a questão do Abel Ferreira. Eu só queria falar sobre a bola de cristal do Jornal o Globo. Flamengo deve encurtar distância para líder Palmeiras nessa rodada. A ferramenta do Globo prevê vitória do Flamengo, do rubro-negro carioca, e empate do Verdão. Olha aí. A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro pode ficar mais acirrada após a 25ª rodada. Isso porque, de acordo com os dados da bola de cristal do Brasileirão, do Globo e Extra, o Flamengo tem grandes chances de encurtar a distância para o líder Palmeiras, tá? Segundo cálculos do Departamento de Estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, a probabilidade do Flamengo ganhar o Ceará no Maracanã às 11 horas de domingo é de 43,55% contra 17,76% de um triunfo dos cearenses. O Palmeiras enfrenta o Bragantino neste sábado às 19 horas, hoje 19 horas, no Nabi Abichedid, e os números indicam que o jogo tem 46,42% de chances de terminar empatado, tá? Então são números aí da UFMG, né? Universidade Federal de Minas Gerais, que colocam aí com muita chance do Flamengo encurtar a distância pro líder Palmeiras, né? E aí, e você, torcedor do Flamengo, tá confiante, né? Tá empolgado com essa possibilidade? Também falar aqui sobre a questão do Apolinho. Eu só queria trazer aqui mais uma aspas do vice-presidente de futebol do Flamengo. Ele fala aqui que sobre a questão do Rafinha, né? Da contratação do Rafinha, que um jogador, um craque internacional quase melou a negociação do Rafinha. O futebol do Rafinha no Flamengo foi aparecendo com o passar do tempo. Um atleta de 8 anos de Bayern de Munique, um Bayern que tinha Ribéry. O Ribéry, aliás, quase me... Pode falar palavrão nesse horário? Quando nós estávamos trazendo o Rafinha, o Ribéry estava deixando o Bayern e estava indo para a Arábia Saudita. Ele ligava todos os dias para o Rafinha, chamando ele para ir junto. Como que eu ia disputar esse negócio? Era um mundo de dinheiro, o negócio quase fechado, aquela indecisão. O Rafinha queria muito vir, mas existem algumas situações. Imagine você morar 8 anos em Munique e pegar uma ponte aérea para o Rio de Janeiro. A cidade é maravilhosa, mas é complexa, precisa de ajustes importantes. Era isso, todo dia ele ligava. Vamos, mas chegou uma hora que chegou a proposta, meu Deus do céu, mas o Rafinha foi firme demais e veio para nós. Cara, então ele revelando aí que o Ribéry fez de tudo
para levar o Rafinha para a Arábia, né? Então o Flamengo garantiu a vinda do Rafinha, que foi até um dos grandes nomes aí das conquistas aí de 2019. Chegou a hora da gente falar da questão do Abel Ferreira, que o querido Washington Rodrigues, o Apolinho, né, que foi técnico do Flamengo, inclusive dirigiu o time contra o Vélez, foi um dos poucos jornalistas que tiveram a chance, acho que o único jornalista que teve a chance de treinar o Flamengo, né, cara? O cara teve essa homenagem aí em vida espetacular. Ele fala o seguinte: ganhar as 3 competições é bem pouco provável, mas uma delas o Flamengo deve levar. Acho até que pode vencer a Libertadores e a Copa do Brasil, mas o Brasileirão é um pouco mais complicado porque ainda vai ter que torcer contra o Palmeiras. Não depende só dele, são 7 pontos preciosos que o Flamengo deixou para trás lá no começo com o Paulo Souza. Concordo. Neste momento, eu acho que o Flamengo é melhor que o Palmeiras. O Palmeiras está jogando desde o início da temporada com o mesmo time. O próprio Abel Ferreira diz nas entrevistas que está levando a equipe ao limite, só que ele não sabe qual é esse limite. Estão contando com que os jogadores aguentem na mesma batida até o final da temporada, o que eu acho pouco provável também. Já tenho percebido em alguns jogos do Palmeiras que a equipe tem uma queda de produção no segundo tempo. O Abel Ferreira deu uma declaração estapafúrdia, dizendo que o Palmeiras teve medo de ganhar o jogo contra o Fluminense. Se tem medo, é de perder. Ele sabe que o time dele está em declínio físico e essa pode ser a única esperança do Flamengo na briga pelo Brasileirão. Não, ele também tem sido muito soberbo, né? Muito. A gente tem colocado alguns vídeos aqui no canal 2, no Paparazzo Rubro-Negro 2, a Isa tem trazido esses vídeos. Como ele tem sido soberbo, né, ao falar de Flamengo, Palmeiras, coloca o Palmeiras como imbatível e tudo mais. Ele fala que o Flamengo escolheu, o Apolinho fala que o Flamengo escolheu muito mal o Paulo Souza, foi para a Europa em busca do Jorge Jesus e quando viu que não dava, saiu procurando português por lá e acabou achando um na Polônia. Tenho certeza que os dirigentes rubro-negros não tinham a menor ideia de quem era Paulo Souza. Foi um erro de avaliação total. É por isso que eu falo. A diretoria do Flamengo, principalmente a pasta de futebol, errou demais. Corrigiu depois e tem que aceitar as críticas. Tem que aceitar as críticas porque errou. Graças a Deus que as críticas vieram e vocês mudaram as coisas e as coisas estão melhorando. Mas agora que está tudo bem, que está melhorando, você quer vir para cá para reclamar de crítica. Não tem sentido isso. Agradece a crítica. Agradece e fala, pô, graças a essa crítica, tá tudo dando certo agora. A gente virou a chave. É isso aí, pô. Né? O Flamengo demorou a andar, né? O português fez um trabalho horroroso e tinha graves problemas de relacionamento com o elenco. O Flamengo demorou a mandar ele embora com medo da multa. Exatamente. Seguraram o máximo que deu. Dorival é um baita treinador, muito competente e estudioso, mas acima de tudo é uma pessoa que sabe se relacionar. Quando ele chegou, o time mudou da água para o vinho. Não foi por questões físicas nem técnicas, e sim por causa do ambiente. Você tem que se sentir bem onde trabalha para render mais. E os jogadores não tinham prazer em trabalhar com Paulo Souza. E o Dorival recuperou isso. Olha aí, o Apolinho, que sabe muito de Flamengo e foi técnico do Flamengo, né? Passar para vocês aqui também que o Flamengo renovou com o goleiro Cauã do Sub-20 com multa rescisória recorde para goleiro, né? Até o fim de 2025, tá? E a multa rescisória passa a ser de 50 milhões de euros, 260 milhões de reais. O Flamengo aí tem um grande goleiro na base aí chegando, né? Multa de 50 milhões de euros, é muita grana, muita grana. Ele que é de Vassouras, interior do Rio de Janeiro, começou a se destacar no Sub-16. Então, o Flamengo aí renovando, né, com o Cauã e que vai estar com um contrato aí até o final de 2025. Parabéns aí ao Cauã, né, um grande nome aí da base do Flamengo e que com certeza vai brilhar muito no futebol mundial. A gente teve o Cacau Cota também, cara, reclamando do clima tenso, de objetos jogados no campo e tratamento horrível lá do Vélez Sarsfield na Argentina, em Buenos Aires, no estádio lá
no José Amalfitani, e ele fala o seguinte: vai haver reciprocidade. Ele cita proibições feitas a torcedores rubro-negros que, segundo ele, não se repetiram no lado do Vélez, né? Ele fala assim: foi tenso o tempo todo, infelizmente. Nós pensamos que o Flamengo, o Palmeiras, os clubes brasileiros e os argentinos estão encarando a Libertadores como uma Liga dos Campeões, com estádios e jogadores nesse nível. Você chegar lá no José Amalfitani, ver o antijogo e o que houve com o gramado em poucos dias, o que foi feito é um absurdo, tá? E aí ele fala também: durante o jogo jogaram coisas no nosso goleiro. Isso não cabe mais em uma competição que quer chegar ao nível europeu. Isso é absurdo. A gente está no caminho com jogadores, estádio e organização grande da Conmebol. Falta o amadurecimento de alguns dirigentes, de algumas equipes, de entender o tamanho do campeonato. Isso não cabe mais. Cabe defender o seu clube. Esse tipo de antijogo não cabe mais. Estamos em 2022. Vamos respeitar o adversário, o resultado se busca dentro de campo, fora dele é reciprocidade, avisando que vamos ter reciprocidade. Não tomaremos atitudes que não condizem com o tamanho do Flamengo e da competição. Não vai haver isso. Haverá reciprocidade, como a nossa torcida foi tratada. A polícia daqui proibiu algumas coisas, como material, faixas, proibiu tudo, depois liberou para deles, né? No caso, aqui que ele fala, lá na Argentina. Isso vai ser buscado nas autoridades do Rio de Janeiro. Vai entrar com reclamação formal à Conmebol, e aí ele fala que é uma decisão do presidente e do vice jurídico.